A brisa quente de Salvador soprava, suave, trazendo o cheiro salgado do mar e o som distante das ondas quebrando na praia de Itapuã. Na pequena vila de pescadores, onde as casas de taipa se alinhavam ao longo da costa, a vida seguia um ritmo lento, quase hipnótico, ditado pelo vai-vem do oceano. João, um jovem de 22 anos, cresceu ali, entre redes de pesca e o sol ardente que bronzeava sua pele. Seus olhos castanhos brilhavam com sonhos maiores que a vila, mas suas mãos calejadas de puxar cordas e carregar caixas de peixe contavam a história de quem ainda não sabia como escapar daquele pedaço de mundo. Ele era alto, magro, com cabelos pretos bagunçados pelo vento e um sorriso tímido que escondia uma inquietação que nem ele mesmo entendia. João trabalhava na peixaria da Dona Clara, uma mulher que todos na vila conheciam, mas sobre a qual poucos realmente sabiam algo. Aos 35 anos, Clara, viúva há alguns anos, ela carregava uma aura de mistério que a fazia parecer intocável. Não era só a beleza, embora ninguém pudesse negar que ela era linda, com a pele morena reluzente e cabelos longos e cacheados que caíam como ondas sobre os ombros, e um par de olhos castanhos que pareciam enxergar além do que estava à vista. Era o jeito dela, calmo, reservado, com um sorriso que nunca revelava tudo. As mulheres da vila cochichavam sobre o passado dela, sobre o marido que morreu num naufrágio, sobre os homens que tentaram se aproximar e foram gentilmente afastados. Clara era como o mar, bela, profunda, mas perigosa para quem se aventurasse sem cuidado. João começou a trabalhar para ela há poucos meses, depois que uma tempestade levou o barco do pai, deixando a família sem sustento. Clara o acolheu sem hesitar. Preciso de alguém assim na peixaria, ela disse, com aquela voz que era ao mesmo tempo firme e suave, como uma onda que acaricia a areia antes de recuar. Ele aceitou o trabalho, grato pela chance de ajudar a mãe e os irmãos mais novos. Mas Clara foi além. Ofereceu um quarto nos fundos da casa dela, uma construção simples mas bem cuidada, a poucos metros da praia. É mais prático, João. Não precisa ficar andando quilômetros todo dia, ela explicou, com um leve sorriso que fez o coração dele dar um salto. Ele não pensou duas vezes. Pegou sua mochila velha, com algumas roupas e um par de chinelos gastos, e se mudou. A casa de Clara era diferente de tudo que João conhecia. Não era luxuosa, mas tinha uma ordem que parecia refletir a dona. As paredes brancas reluziam sob a luz do sol e as janelas grandes deixavam o vento do mar entrar, trazendo no alpendre vasos de samambaias balançavam suavemente e o chão de azulejos brancos brilhava como se fosse novo. Na sala, uma vitrola antiga descansava num canto, com discos de vinil de sambas antigos empilhados ao lado. O cheiro de café fresco misturado com um perfume floral, talvez jasmim, talvez algo mais sutil, pairava no ar como se a casa respirasse a essência de Clara. João, acostumado com a bagunça da casa dos pais, onde o cheiro de peixe e sal nunca saía das paredes, sentia-se deslocado ali. Era como se tivesse entrado num mundo que não pertencia a ele, mas que, ao mesmo tempo, o puxava como uma corrente marítima. Os primeiros dias foram de adaptação. João acordava cedo, antes do sol nascer, e seguia Clara até a peixaria, a poucos quarteirões dali. Ele descarregava caixas de peixe, limpava o balcão, atendia clientes com seu jeito simples e educado. Clara era a chefe, mas não do tipo que gritava ordens. Ela trabalhava ao lado, cortava peixes com movimentos rápidos, negociava com fornecedores com um sorriso que desarmava qualquer tentativa de barganha e ainda encontrava tempo para conversar com as clientes sobre receitas ou o tempo. Mas era em casa que João começava a notar outra Clara. Longe dos olhos da vila, ela parecia mais leve, quase vulnerável. O jeito como ela movia as mãos ao preparar o jantar, o modo como cantarolava baixinho um samba enquanto regava as plantas, ou como seus olhos se perdiam no horizonte quando sentava no alpendre ao entardecer. Tudo isso mexia com João de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele tentava não pensar nisso. Clara era sua chefe. Uma mulher mais velha, alguém que merecia respeito. Mas era difícil ignorar o calor que subia pelo peito
toda vez que ela passava por ele na cozinha. O vestido leve roçando contra a pele morena, ou quando ela ria. O perfume dela, aquele maldito perfume que parecia grudar no ar, era como uma armadilha. João se pegava inalando mais fundo quando estava perto dela, como se quisesse guardar aquele cheiro dentro de si. E havia os olhos dela, castanhos e profundos, com cílios longos, que pareciam esconder um segredo. Às vezes, ele a pegava olhando para ele, não com curiosidade, mas com algo que parecia hesitação, como se ela também estivesse lutando contra um pensamento que não deveria ter. Uma tarde, enquanto limpavam a peixaria depois de um dia cheio, Clara se inclinou para pegar uma caixa no chão. O vestido subiu um pouco, revelando a pele macia da coxa, bronzeada pelo sol. João desviou o olhar rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Ele se concentrou no balcão, esfregando com força desnecessária, mas o coração batia tão alto que ele achava que ela podia ouvir. Você tá bem, João? Ela perguntou, endireitando-se. Tô, dona Clara? Ele respondeu, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Ela sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas João sabia que algo tinha mudado. Era como se uma porta invisível tivesse se entreaberto, deixando passar uma corrente de ar quente que ele não sabia como controlar. Naquela noite, deitado no quartinho nos fundos da casa, João não conseguiu dormir. O som das ondas ao longe, que sempre o acalmava, agora parecia amplificar a inquietação em seu peito. Ele fechava os olhos e via Clara. O jeito como ela prendia o cabelo com uma presilha, deixando alguns fios soltos caírem sobre o pescoço, a curva suave dos ombros quando ela se movia pela cozinha, o brilho da pele sob a luz fraca da lâmpada do alpendre. Ele se virou na cama, xingando a si mesmo. Para com isso, João. Ela é tua chefe, caramba! Murmurou. Mas era como se o corpo dele tivesse acordado para algo novo. Algo que ele não sabia nomear, mas que o fazia sentir vivo e assustado ao mesmo tempo. No dia seguinte, Clara estava na cozinha quando João desceu para o café. Ela usava um vestido leve, de algodão, que abraçava o corpo de uma forma que parecia inocente, mas que para ele era tudo menos isso. O sol entrava pela janela, iluminando a pele morena dela, e João teve que desviar o olhar para não ficar encarando. Dormiu bem? Ela perguntou enquanto colocava uma xícara de café na frente dele. O tom era casual, mas havia algo nos olhos dela, uma faísca talvez, ou apenas a imaginação dele. Mais ou menos, ele respondeu tentando soar normal. Ela riu baixo, um som que parecia deslizar pela pele dele como uma carícia. Noite quente, né? O mar estava agitado, ela disse. O braço dela roçou o dele, um toque tão leve que poderia ter sido acidental, mas que fez o corpo de João reagir como se tivesse levado um choque. Ele tomou o café em silêncio, tentando se concentrar no gosto amargo, mas tudo o que sentia era o perfume dela, que parecia impregnado no ar. Clara se sentou à mesa, cruzando as pernas, o vestido subindo um pouco, revelando a pele lisa e brilhante. João engoliu em seco, sentindo o calor subir pelo pescoço. Ele sabia que precisava parar de olhar, parar de pensar, mas era impossível. Cada detalhe dela, a curva do pescoço, a forma como os cabelos caíam sobre o ombro, o leve balançar dos brincos de concha, era como um convite que ele não queria aceitar, mas também não conseguia recusar. Você tá quieto hoje, João, ela disse, inclinando a cabeça, com um sorriso que parecia saber mais do que dizia. Ele abriu a boca. Em vez disso, ele se levantou, murmurando algo sobre começar o trabalho, e saiu apressado para a peixaria, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Naquela tarde, enquanto descarregava uma caixa de peixes, João sentiu os olhos de Clara sobre ele. Ela estava no balcão, atendendo uma cliente, mas por um instante seus olhares se cruzaram. Não foi um olhar qualquer. Era como se ela estivesse vendo através dele, como se soubesse dos pensamentos que o mantinham acordado à noite. João desviou o olhar, sentindo o rosto queimar, e continuou o trabalho com mais força do que o necessário. Mas quando a cliente saiu saiu e a peixaria ficou vazia, Clara se aproximou, parando a poucos centímetros dele. Você está trabalhando demais, João,
Para um pouco, toma um ar, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ele levantou os olhos e ali estava ela, tão perto que ele podia sentir o calor do corpo dela. Sem pensar, ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles, o coração disparado, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. O espaço entre João e Clara parecia vibrar, como se o ar tivesse ganhado vida própria, carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois podia ignorar. Ele estava tão perto que podia ver o brilho suave do suor na testa dela, os fios cacheados que escapavam da presilha e dançavam com o vento leve que entrava pela janela da peixaria. O coração de João batia descompassado, um tambor surdo que ecoava em seus ouvidos, enquanto suas mãos, ainda trêmulas, hesitavam ao lado do corpo. Clara não recuou. Seus olhos castanhos, profundos como o mar ao entardecer, seguraram os dele por um instante que pareceu eterno. João, cuidado com o que você está pensando, ela disse, a voz baixa, quase um murmúrio. Ele engoliu em seco, sentindo o calor subir pelo pescoço, mas antes que pudesse responder, ela virou-se lentamente, como se estivesse dando a ele uma chance de recuar ou de avançar. A peixaria estava silenciosa, exceto pelo som distante das gaivotas e pelo leve gotejar da torneira no canto. João ficou parado, os pés presos ao chão de cimento enquanto Clara voltava ao balcão, organizando facas e tábuas com uma calma que parecia forçada. Ele sabia que deveria voltar ao trabalho, pegar a próxima caixa de peixes, fingir que aquele momento não tinha acontecido. Mas algo dentro dele, algo selvagem e incontrolável, não deixava. Ele a observava de longe, notando o modo como os ombros dela se moviam sob o tecido leve do vestido, a curva delicada da nuca quando ela inclinava a cabeça para contar o troco de um cliente que acabara de entrar. Cada movimento dela era como uma dança, sutil, mas hipnótica, e João sentia-se. O dia passou num borrão de tarefas mecânicas. João descarregava caixas, limpava o chão, atendia clientes, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que Clara passava por ele, o roçar do vestido contra sua pele ou o leve toque de seus dedos ao passar uma faca o faziam prender a respiração. Ele tentava se concentrar, tentava lembrar que ela era sua chefe, uma mulher com uma história que ele mal conhecia, mas o desejo era mais forte. Era como uma onda que crescia, impossível de parar, e ele sabia que, se não tomasse cuidado, ela o engoliria por completo. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Clara trancou a porta da peixaria e virou-se para João. Vamos para casa? Tá ficando tarde, ela disse, com um tom que parecia normal, mas que carregava uma leve hesitação. Ele assentiu, sem confiar na própria voz, e os dois caminharam em silêncio. O vento do mar soprava forte, bagunçando os cabelos de Clara, que caminhavam alguns passos à frente. João observava as costas dela, a forma como o vestido se movia com o vento, revelando a silhueta esguia que ele não conseguia tirar da cabeça. Ele queria dizer algo, quebrar o silêncio que pesava entre eles, mas as palavras pareciam presas na garganta, como se qualquer coisa que dissesse pudesse romper o frágil equilíbrio que os mantinha. Ao chegarem em casa, Clara foi direto para a cozinha, enquanto João se sentou no alpendre, tentando acalmar os pensamentos. O som das panelas tilintando e o cheiro de alho fritando logo encheram o ar, misturando-se ao perfume dela, que parecia impregnado em cada canto da casa. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar no som do mar, mas tudo o que ouvia era o eco da voz dela, aquele "cuidado com o que você está pensando". Ele sabia que estava brincando com fogo, mas o calor era tão convidativo que ele não queria recuar. "João, vem comer." Clara chamou da cozinha, interrompendo seus pensamentos. Ele entrou, encontrando-a já sentada à mesa, com 2 pratos de moqueca fumegante e uma jarra de suco de caju ao lado. Ela estava com o cabelo solto agora, os cachos caindo sobre os ombros, e o vestido, ligeiramente amassado do dia de trabalho, ainda parecia abraçar cada curva do corpo dela. João sentou-se, tentando manter os olhos no prato, mas era impossível não notar a forma como ela segurava o garfo, os dedos longos movendo-se com uma delicadeza que parecia desafiar a simplicidade do momento. "Tá gostoso?"
Ela perguntou, levantando os olhos para ele, com um sorriso que era ao mesmo tempo inocente e provocador. Tá ótimo, dona Clara. Ele respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. O jantar transcorreu em silêncio. Havia algo no ar, uma tensão que parecia crescer a cada olhar trocado, a cada movimento dela. Quando terminaram, João se levantou para lavar a louça, como fazia todas as noites. Clara se juntou a ele na pia, pegando um pano para secar os pratos. Eles trabalhavam lado a lado, tão próximos que João podia sentir o calor do corpo dela, o leve roçar do braço dela contra o seu enquanto passavam os pratos. Ele tentava se concentrar na espuma do sabão, no som da água correndo, mas tudo o que sentia era a presença dela, como uma força magnética que o puxava. Você tá diferente hoje, João, ela disse de repente, sem olhar para ele, enquanto secava um prato com movimentos lentos. Ele congelou, a mão ainda segurando uma faca sob a água. Diferente como? Perguntou, tentando soar casual, mas a voz traiu a tensão que carregava. Clara riu baixo, um som que parecia deslizar pela pele dele como uma carícia. Não sei. Ela virou o rosto para ele e por um instante seus olhos se encontraram. Não havia julgamento ali, apenas uma curiosidade que parecia convidar João a revelar o que escondia. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, continuou lavando a louça, tentando ignorar o calor que subia pelo peito. Mas Clara não desistiu. Ela se aproximou um pouco mais, o ombro roçando contra o dele, e perguntou num tom quase sussurrado: O que está passando por essa cabeça, João? Ele levantou os olhos e ali estava ela, tão perto que ele podia ver as sardas sutis no rosto dela, o brilho úmido dos lábios entreabertos. Ele queria mentir, dizer que não era nada, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele deixou a faca deslizar para a pia, as mãos molhadas pingando no chão, e deu um passo para o lado, reduzindo ainda mais o espaço entre eles. Não é nada que eu deva pensar, dona Clara, ele disse, a voz rouca. Pelo contrário, inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando as palavras dele, ou talvez o próprio João. Às vezes, a gente pensa coisas que não deve, mas não consegue parar. Ela respondeu, os olhos fixos nos dele, como se estivesse lendo cada pensamento que ele tentava esconder. O ar entre eles parecia mais denso agora, como se cada respiração fosse um passo em direção a algo perigoso. João sentia o coração disparado, as mãos úmidas de água e nervosismo, e uma parte dele gritava para se afastar, enquanto outra mais forte o puxava para mais perto. Clara virou-se de volta para o prato que segurava, mas o movimento foi lento, quase deliberado, como se estivesse dando a ele tempo para decidir o que fazer. João ficou parado, o som da torneira gotejando como um relógio marcando os segundos. Ele sabia que estava no limite, que qualquer movimento agora poderia mudar tudo. Ele estendeu a mão hesitante e tocou o braço dela, os dedos deslizando suavemente pela pele morena, quente sob o toque. Clara congelou por um instante, o pano ainda na mão, mas não se afastou. Ela virou o rosto para ele e o olhar que trocaram não precisava de palavras. Era como se ambos soubessem que estavam prestes a cruzar uma linha invisível. João, ela disse, o nome dele soando como uma pergunta, um aviso e talvez um convite. Ele não respondeu, em vez disso, deixou os dedos subirem pelo braço dela, traçando o contorno suave até o ombro, onde o tecido do vestido encontrava a pele. O coração dele batia tão forte que parecia que ia explodir, mas ele não parou. Clara deixou o pano deslizar para a pia, os olhos ainda presos nos dele, e por um momento o mundo lá fora, o mar, a vila, o som das ondas, desapareceu. Só existiam eles dois, o calor dos corpos, o perfume dela que parecia envolver João como uma onda, e a certeza de que ela se inclinou, só um pouco, mas o suficiente para que João sentisse o calor da respiração dela contra seu rosto. Ele podia ver cada detalhe agora. A curva dos lábios, o brilho úmido nos olhos, a leve tremedeira nos dedos dela enquanto segurava a borda da pia. Ele queria parar, sabia que deveria, mas o corpo dele tinha vontade própria.
Ele deu um passo à frente, reduzindo o espaço entre eles até que seus corpos quase se tocassem. O calor dela misturando-se ao dele. E então, num impulso que nenhum dos dois podia controlar, ele inclinou a cabeça, os lábios a poucos centímetros dos dela, o coração batendo como um tambor, esperando, temendo, desejando o que viria a seguir. O instante se esticou como uma corda prestes a se romper, com o calor do hálito de Clara roçando os lábios de João. A cozinha da peixaria parecia ter encolhido, como se as paredes brancas de azulejo se inclinassem sobre eles. Ele estava tão perto que podia sentir o pulsar rápido da veia no pescoço dela, o leve tremor dos ombros sob o tecido fino do vestido. Mas antes que seus lábios se tocassem, Clara deu um passo para trás, quebrando o feitiço. Seus olhos, ainda fixos nos dele, carregavam uma mistura de desejo e hesitação, como se ela tivesse se assustado com a própria ousadia. Melhor a gente parar por aqui, João, ela disse, a voz firme, mas com um leve tremor que traía o conflito interno. Ela virou-se rapidamente, pegando o pano de prato e voltando a secar a louça com uma pressa que não combinava com seus movimentos de costume. João ficou parado, o coração ainda disparado, as mãos úmidas de água e nervosismo. Ele queria dizer algo, qualquer coisa para segurar aquele momento, mas a garganta parecia travada. O som da torneira pingando era o único. Clara não olhou para ele, concentrada nos pratos, mas João podia ver a tensão nos ombros dela, a forma como os dedos apertavam o pano com mais força do que o necessário. Ele sabia que ela sentia o mesmo que ele. Aquele fogo que queimava baixo, mas insistente como as brasas que restam após uma fogueira. Sem dizer nada, ele pegou outra faca para lavar, tentando se ancorar na rotina, mas o toque dela ainda parecia queimar sua pele, mesmo estando a metros de distância. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas diferente dos silêncios anteriores. Não era mais o silêncio confortável de dois colegas de trabalho, nem o silêncio carregado de olhares furtivos. Era um silêncio que pesava, como se ambos carregassem um segredo que ainda não tinham coragem de nomear. A lua cheia brilhava no céu, refletindo no mar como um espelho prateado, e o vento salgado bagunçava os cabelos de João. A seguia, observando o balançar suave do vestido, a silhueta que parecia dançar com a brisa. Ele queria alcançá-la, tocar sua mão, puxá-la para si, mas algo o segurava, talvez o medo de ir longe demais, talvez o respeito por aquela mulher que parecia tão forte e ao mesmo tempo tão frágil. Na casa, Clara foi direto para o quintal, onde as samambaias balançavam sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no alpendre. Ela pegou a mangueira e começou a regar as plantas, os movimentos lentos, quase meditativos. João ficou na porta, hesitando antes de se aproximar. — Quer ajuda, dona Clara? Perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ela olhou para ele por cima do ombro, os olhos brilhando sob a luz amarelada. — Não precisa, João, mas fica aí, faz companhia. Ela respondeu com um tom que era ao mesmo tempo gentil e distante. Ele se sentou no degrau do alpendre, os braços. O som da água caindo nas folhas misturava-se ao canto dos grilos, criando uma melodia que parecia acalmar o tumulto em seu peito. Clara terminou de regar e sentou-se ao lado dele, as mãos molhadas deixando marcas escuras no vestido. Ela suspirou, um som que parecia carregar mais do que cansaço. — Você já sentiu algo que sabia que era errado, mas parecia tão certo ao mesmo tempo? Perguntou, olhando para o céu estrelado, como se as respostas estivessem lá em cima. João sentiu um aperto no peito. Ele sabia exatamente do que ela estava falando, mas não tinha coragem de dizer em voz alta. — Às vezes, sim, ele respondeu, a voz hesitante. Mas nem sempre a gente sabe o que é certo ou errado, né? Às vezes é só sentimento. Clara virou o rosto para ele e, pela primeira vez naquela noite, o olhar dela não desviou. Era como se ela estivesse procurando algo nos olhos dele. Uma verdade, uma certeza, ou tal. — Você é jovem, João, ela disse após um longo silêncio. Tem a vida toda pela frente. Não se deixa levar por coisas que podem te machucar. As palavras dela eram gentis, mas cortavam como uma faca.
João quis protestar, dizer que não se importava com as consequências, que o que sentia por ela era mais forte do que qualquer medo. Mas ele apenas assentiu, os olhos fixos nas mãos calejadas, tentando esconder a frustração que crescia dentro dele. Clara se levantou, alisando o vestido, e entrou em casa sem dizer mais nada, deixando-o sozinho no alpendre com o peso das palavras dela. Naquela noite, João deitou-se em sua cama simples, o colchão rangendo sob seu peso. O som das ondas lá fora, que sempre o acalmava, agora parecia amplificar a inquietação que tomava conta dele. Ele fechava os olhos e via Clara. A curva do pescoço quando ela regava as plantas, o brilho da pele sob a luz da lua, o modo como os lábios dela se moviam quando falava. Ele se virou na cama, o corpo quente apesar da brisa fresca que entrava pela janela. O desejo que sentia por ela era como uma febre, algo que não explicava, mas que o consumia. Ele sabia que era errado, que Clara era mais do que sua chefe, era uma mulher com uma história que ele não conhecia, com cicatrizes que ele só podia imaginar. Mas isso não diminuía o que ele sentia. Pelo contrário, tornava tudo mais intenso. No dia seguinte, a rotina voltou, mas havia algo diferente no ar. Clara estava mais quieta, os movimentos na peixaria mais mecânicos, como se ela estivesse tentando se proteger de algo. João notava isso nos pequenos detalhes. O jeito como ela evitava olhá-lo diretamente, a forma como mantinha uma distância sutil ao passar por ele. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas cada vez que ela se aproximava para pegar um balde ou ajustar a balança, o perfume dela o envolvia. Ele se pegava observando-a de longe, notando o modo como o vestido se moldava às curvas do corpo dela, a pele morena brilhando com o suor do calor baiano. Era como se cada detalhe dela fosse desenhado para atormentá-lo, para testar os limites de sua força de vontade. Numa tarde abafada, quando a peixaria estava vazia, Clara estava no fundo do galpão, organizando caixas de gelo. João se aproximou para ajudar, carregando um balde pesado. O espaço era apertado e quando ele se inclinou para colocar o balde no chão, o braço roçou contra o dela. Foi um toque leve, quase acidental, mas suficiente para fazer o coração dele disparar. Clara não se moveu de imediato. Ela ficou parada, a respiração um pouco mais rápida, os olhos fixos nas caixas à frente. Desculpa, João murmurou, mas não recuou. Ele podia sentir o calor do corpo dela, mesmo estando a poucos centímetros de distância. Clara virou o rosto lentamente e não havia raiva ali, nem reprovação, apenas uma intensidade que parecia queimar. Você precisa parar de fazer isso, João, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Fazer o quê? Ele perguntou, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. Clara suspirou, passando a mão pelo cabelo, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Olhar para mim assim, tocar assim, você sabe o que está fazendo. As palavras dela eram firmes, mas havia uma vulnerabilidade nelas que João nunca tinha visto antes. Ele queria se desculpar, dizer que não era sua intenção, mas seria uma mentira. Ele sabia o que estava fazendo, e uma parte dele queria continuar, mesmo sabendo que era perigoso. Eu não consigo evitar, Dona Clara, ele admitiu, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Você já tentou parar de sentir algo que não explica, mas que está aí dentro de você o tempo todo? Clara ficou em silêncio, os lábios entreabertos. Por um momento, ele pensou que ela ia se afastar, como fizera na cozinha na noite anterior. Mas em vez disso, ela deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. O galpão parecia menor agora, o ar mais quente, o som do mar lá fora abafado pelo pulsar do coração de João. Ela levantou a mão, hesitante, e tocou o peito dele, os dedos abertos contra a camisa fina, sentindo o calor da pele dele por baixo. Você não sabe no que está se metendo, João, ela disse. Mas a voz dela não era mais um aviso. Era quase uma súplica, como se ela estivesse tão perdida quanto ele. Ele cobriu a mão dela com a sua, segurando-a contra o peito, sentindo o próprio coração bater sob os dedos dela. Talvez eu não saiba, ele respondeu,
a voz firme apesar do tremor interno. Mas eu quero descobrir. Clara fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra si mesma. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma entrega. Ela não disse nada, apenas deixou a mão deslizar lentamente do peito dele até o ombro, os dedos traçando um caminho que parecia queimar a pele de João. E então, sem aviso, ela se inclinou e pressionou os lábios contra os dele. Um beijo breve, mas tão intenso que fez o mundo girar ao redor deles. O beijo de Clara, embora breve, deixou João como se tivesse sido atingido por um raio. O calor dos lábios dela ainda pulsava nos dele, uma marca invisível que parecia queimar sua pele. Ele ficou parado no galpão, o ar pesado com o cheiro de sal e peixe, enquanto Clara se afastava lentamente, os olhos baixos, como se tentasse recuperar o controle que havia escapado por um instante. A mão dela, que momentos antes tocava o ombro dele, agora pendia ao lado do corpo, os dedos inquietos torcendo a ponta do vestido. Isso não devia ter acontecido, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. A voz carregada, ele quis alcançá-la, segurar sua mão, dizer que não se importava, que queria mais, mas algo na expressão dela, uma mistura de culpa e fragilidade, o fez hesitar. Clara passou por ele, o vestido roçando contra sua perna, e saiu do galpão em direção à peixaria, deixando-o sozinho com o eco daquele momento. João ficou ali, o coração ainda disparado, as mãos cerradas como se tentasse segurar o que acabara de acontecer. O som do mar lá fora parecia mais alto agora, como se as ondas estivessem zombando de sua confusão. Ele voltou ao trabalho, movendo-se como um autômato, carregando caixas de gelo e limpando o balcão. Mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que olhava para Clara, que agora atendia um cliente com seu sorriso profissional, ele via apenas os lábios que haviam tocado os dele, a curva do pescoço que ele queria explorar, a pele morena. Ele sabia que tinha cruzado uma linha, mas o que o assustava não era o erro. Era o quanto ele queria cruzá-la novamente. Quando o dia terminou, o céu já estava tingido de roxo, e as luzes da vila começavam a acender, pontinhos dourados contra a escuridão que se aproximava. Clara trancou a peixaria sem dizer uma palavra, e João a seguiu até a casa, mantendo uma distância que parecia ao mesmo tempo necessária e insuportável. O caminho era familiar, mas naquela noite, cada passo parecia carregado de um significado novo. Ele observava as costas dela, o balançar dos cabelos cacheados, a forma como ela segurava a bolsa contra o peito, como se estivesse se protegendo de algo. Ele queria perguntar o que ela sentia, se aquele beijo tinha sido apenas um impulso ou algo mais. Mas as palavras ficavam presas, como peixes em uma rede. Na casa, Clara foi direto para a cozinha, como fazia todas as noites, mas havia uma tensão em seus movimentos. Ela pegou uma panela, começou a cortar cebolas, o som da faca contra a tábua ecoando no silêncio. João ficou na porta, hesitando antes de entrar e se oferecer para ajudar. "Posso cortar os tomates?" perguntou, tentando soar casual, mas a voz saiu mais grave, carregada de algo que ele não conseguia esconder. Clara olhou para ele por um instante, os olhos brilhando sob a luz da lâmpada pendurada no teto. "Tudo bem", ela respondeu, passando-lhe a faca com um movimento rápido, como se quisesse evitar qualquer toque. Eles trabalharam lado a lado, o silêncio entre eles mais alto do que o som da faca cortando os legumes. João tentava se concentrar no movimento da lâmina, mas cada vez que Clara se movia, para pegar uma colher, para ajustar o fogo, ele sentia o perfume dela, aquele misto de jasmim e mar que parecia impregnado em cada canto da casa. Era como se ela estivesse em todos os lugares, mesmo estando... Ele cortava os tomates com mais força do que o necessário, tentando canalizar a energia que pulsava em seu corpo, mas era inútil. O desejo que sentia por ela era como uma correnteza, puxando-o para o fundo, e ele não sabia se queria lutar contra ela. "Você tá quieto demais, João", Clara disse de repente, sem tirar os olhos da panela onde o molho começava a borbulhar. Ele parou, a faca ainda na mão, e olhou para ela. "É que eu não sei o que dizer, Dona Clara", ele admitiu,
a voz rouca, como se cada palavra doesse. Ela virou o rosto para ele e por um instante seus olhos se encontraram. Havia algo ali. Não era mais a hesitação do galpão, mas uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, algo que parecia desafiá-lo a falar o que realmente sentia. Às vezes, não precisa dizer nada, ela respondeu, a voz suave, mas com um tom que parecia abrir uma porta. João deixou a faca na tábua e deu um passo para o lado, reduzindo a distância entre eles. Ele podia sentir o calor do corpo dela, mesmo sem tocá-la, e o perfume que parecia envolvê-lo como uma onda. Eu não consigo parar de pensar no que aconteceu, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. No galpão. Eu sei que não devia, mas... Ele parou, os olhos fixos nos dela, esperando uma reação. Clara não respondeu de imediato. Ela desligou o fogo, como se precisasse de algo para se ancorar, e virou-se para ele, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse se protegendo. Você é jovem, João, ela disse, a voz firme, mas com uma suavidade que o desarmava. Você não entende o que isso pode fazer com a gente. Eu não me importo, ele respondeu, quase sem pensar, dando mais um passo em direção a ela. Eu só sei o que sinto quando estou perto de você. Clara fechou os olhos por um instante, como se as palavras... Quando os abriu, havia uma vulnerabilidade neles que João nunca tinha visto antes. Você acha que é simples assim? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Acha que a gente pode só sentir. E pronto. Ele não tinha uma resposta, mas o jeito como ela o olhava, com uma mistura de desejo e medo, era tudo o que ele precisava para saber que ela também estava lutando contra algo. O silêncio voltou, mas agora era diferente, como um momento antes de uma tempestade, quando o ar parece carregar eletricidade. Clara descruzou os braços e por um instante João pensou que ela ia se afastar, como fizera no galpão, mas em vez disso ela deu um passo à frente, tão perto que ele podia sentir a respiração dela, quente e rápida, contra seu rosto. Você não sabe o que está pedindo, João, ela disse, mas havia algo na voz dela, uma rendição, talvez, que o fez. Ele estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dela, os dedos deslizando suavemente pela pele morena, sentindo o calor que parecia pulsar sob sua palma. Clara não recuou. Ela ficou ali, os olhos fixos nos dele, como se estivesse decidindo algo que mudaria tudo. João podia ver o conflito nela, a batalha entre o que ela sabia que era certo e o que seu corpo parecia querer. Ele queria beijá-la novamente, sentir o gosto dos lábios dela, mas algo o segurava. Não era medo, mas o desejo de que, dessa vez, fosse ela a escolher. Clara, ele disse, o nome dela saindo como uma súplica, sem o dona que sempre usava. Era a primeira vez que a chamava assim, e o som pareceu ecoar na cozinha, como se tivesse aberto uma porta que nenhum dos dois podia mais fechar. Ela respirou fundo, os olhos ainda presos nos dele, e então, num movimento lento, quase deliberado, ela levantou a mão e tocou o peito dele, os dedos abertos contra a camisa fina. Você tá brincando com fogo, João, ela disse, a voz tão baixa que parecia um segredo. Mas ela não se afastou. Em vez disso, inclinou-se para a frente, os lábios a poucos centímetros dos dele, o corpo tão perto que ele podia sentir o calor que emanava dela. João ficou parado, cada músculo tenso, esperando, desejando, temendo o que viria a seguir. E então, com um suspiro que parecia carregar anos de solidão, Clara fechou a distância entre eles, pressionando os lábios contra os dele, um beijo mais profundo, mais faminto, que fez o mundo ao redor deles desaparecer. O beijo de Clara era como uma onda que se quebra na praia, forte e avassaladora, mas com uma suavidade que deixava João sem ar. Os lábios dela, quentes e macios, moviam-se contra os dele com uma urgência que parecia carregar anos de desejos guardados. Ele a puxou para mais perto, as mãos deslizando pela cintura dela, sentindo o tecido leve do vestido sob os dedos. A cozinha, com seu cheiro de molho esfriando e o som distante das ondas, parecia ter desaparecido,
deixando apenas os dois, envoltos em um silêncio que era quebrado apenas pelo som das respirações entrecortadas. Clara agarrou os ombros dele, os dedos cravando-se na camisa fina, como se estivesse se segurando para não se perder completamente naquele momento. Mas assim como veio, o beijo terminou. Clara se afastou, os olhos arregalados, a respiração pesada, como se tivesse corrido uma maratona. Não, João, isso não tá certo, ela disse, a voz tremendo enquanto dava um passo para trás, as mãos ainda pairando no ar, como se não soubesse onde colocá-las. João ficou parado, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir, o gosto dela ainda nos lábios. Ele quis alcançá-la, segurá-la, dizer que não se importava com o que era certo ou errado, mas a expressão dela o fez hesitar. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de desejo, culpa e medo. Clara, ele começou, a voz rouca, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Não, João, não diz nada. Ela pediu, virando-se para a pia, como se precisasse de algo para se ancorar. Ela pegou a panela, começando a esfregá-la com uma força desnecessária, as mãos trêmulas. João ficou ali, sem saber o que fazer, o corpo ainda vibrando com o calor daquele instante. Ele queria tocar nela novamente, sentir a suavidade da pele dela sob seus dedos, mas a distância que ela impôs era como uma barreira invisível. Você precisa ir dormir, ela disse sem olhar para ele, a voz firme, mas com uma fragilidade que não escapou a João. Ele abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram na garganta. Com um aceno de cabeça, ele se virou e saiu da cozinha, os passos pesados, como se estivesse carregando o peso do que acabara de acontecer. Naquela noite, o quartinho nos fundos da casa, João deitou-se na cama, o colchão rangendo sob seu peso, e ficou olhando para o teto, onde sombras dançavam com a luz fraca que entrava pela janela. O som do mar, que sempre o acalmava, agora parecia amplificar a confusão em sua mente. Ele podia ainda sentir o gosto de Clara, o calor dos lábios dela, a pressão dos dedos dela em seus ombros, mas as palavras dela, isso não está certo, ecoavam mais alto como uma advertência que ele não queria ouvir. Ele se virou na cama, o corpo inquieto, a pele ardendo como se tivesse sido tocada pelo sol. O desejo que sentia por ela era como uma febre, algo que não explicava, mas que o consumia por inteiro. No dia seguinte, o sol brilhava forte sobre a vila e a peixaria estava cheia de clientes, o que deu a João e Clara uma desculpa para evitar qualquer conversa. Ele trabalhava com uma energia quase frenética, descarregando caixas, cortando peixes, atendendo. Clara, por sua vez, mantinha-se ocupada no balcão, negociando preços com fornecedores e atendendo as clientes com sua calma habitual. Mas João notava os detalhes. O jeito como ela evitava olhar diretamente para ele, a forma como seus movimentos eram mais rígidos, como se estivesse se esforçando para manter uma distância invisível. Ele queria falar com ela, explicar que o que sentia não era só um impulso, mas algo mais profundo, algo que ele nem sabia nomear. Durante a pausa do almoço, quando a peixaria ficou vazia, João aproveitou para se aproximar. Clara estava no canto, organizando recibos, o cabelo preso num coque frouxo que deixava alguns cachos escaparem e caírem sobre a nuca. Ele parou a poucos passos dela, hesitando antes de falar. Clara, sobre ontem. Ele começou, a voz baixa para não chamar a atenção de quem pudesse estar por perto. Ela levantou os olhos e por um instante João viu algo neles. Não, João, ela interrompeu, a voz firme, mas com um tom que parecia implorar. O que aconteceu ontem foi um erro, não pode acontecer de novo. Por quê? Ele perguntou, incapaz de conter a frustração. Você sentiu o mesmo que eu sei que sentiu. Clara fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Quando os abriu, havia uma determinação que não estava lá antes. Porque eu sou mais velha, João, porque eu sou sua chefe, porque a vila não vai entender e porque eu não quero te prender a algo que vai te machucar. As palavras dela eram como uma onda fria, apagando o calor que ainda queimava dentro dele. Ele quis argumentar, dizer que não se importava com a vila, com a diferença de idade, com nada além do que sentia por ela,
mas o olhar dela o fez parar. Ela se levantou, alisando o vestido, e passou por ele. O toque, mesmo que acidental, fez João prender a respiração, o corpo reagindo como se tivesse sido eletrocutado. Clara não olhou para trás, mas ele podia ver a tensão nos ombros dela, a forma como ela apertava os recibos na mão, como se precisasse de algo para se segurar. O resto do dia passou numa névoa de silêncio. João trabalhava com uma intensidade que não sentia, tentando afogar os pensamentos no ritmo das tarefas. Mas cada vez que Clara passava por ele, o perfume dela, aquele maldito perfume de jasmim que parecia grudar em tudo, o trazia de volta àquele beijo, aquele momento em que o mundo parecia ter parado. Naquela noite, a casa estava quieta, exceto pelo som das ondas e pelo zumbido suave do ventilador no canto da sala. Clara preparou o jantar, um ensopado simples de peixe com mandioca, e eles comeram em silêncio, o tilintar dos talheres contra os pratos. João tentava encontrar os olhos dela, mas Clara mantinha o olhar fixo no prato, como se temesse o que poderia acontecer se o encarasse por muito tempo. Quando terminaram, ela se levantou para lavar a louça e João se ofereceu para ajudar como sempre fazia. Mas dessa vez, Clara recusou. Eu faço sozinha hoje, João. Vai descansar. Ela disse sem olhar para ele, a voz tão suave que parecia uma carícia, mas tão firme que não deixava espaço para discussão. Ele voltou para o quarto, o coração pesado, o corpo inquieto. Deitado na cama, ele tentava se convencer de que Clara estava certa, de que o que aconteceu era um erro, que ele precisava esquecer. Mas quanto mais tentava, mais a imagem dela se formava em sua mente. A curva dos lábios, quando ela sorria, o brilho da pele sob a luz da lua, o jeito como o vestido abraçava o corpo dela, delineando cada curva. Ele fechava os olhos, e lá estava ela. O desejo era como uma onda que não parava de crescer, e ele sabia que cedo ou tarde ela o engoliria. Mais tarde, quando a casa já estava mergulhada na escuridão, João ouviu um som leve, como passos descalços no chão de azulejo. Ele sentou-se na cama, o coração disparando, os ouvidos atentos. A porta do quarto estava entreaberta e uma sombra passou pelo corredor, tão rápida que ele quase pensou que era imaginação. Mas então o som veio novamente. Um leve ranger da madeira, como se alguém estivesse hesitando do outro lado da porta. Ele se levantou, os pés descalços tocando o chão frio, e caminhou até a porta, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ele abriu a porta lentamente, e lá estava Clara, parada no corredor, vestindo uma camisola leve que caía sobre os ombros, os cabelos. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante o mundo pareceu parar novamente, como se o ar entre eles estivesse carregado de possibilidades. A luz fraca do corredor desenhava sombras suaves no rosto de Clara, destacando os contornos delicados de suas bochechas e o brilho úmido nos olhos castanhos. Ela estava ali, parada, a camisola leve caindo como uma cortina de seda sobre os ombros, os cabelos cacheados espalhados em ondas escuras que pareciam absorver a pouca luz que vinha da sala. João segurava a maçaneta da porta, os dedos tensos, o peito subindo e descendo, com uma respiração que parecia não encontrar espaço suficiente. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que não diziam, mas que ambos sentiam pulsar no ar. Clara não se moveu, mas seus olhos, fixos nos dele, pareciam João deu um passo à frente, o chão frio sob os pés descalços, e o espaço entre eles diminuiu, como se o próprio universo estivesse conspirando para uni-los. Clara, ele sussurrou, o nome dela saindo como uma prece, baixo e rouco, carregado de um desejo que ele não conseguia mais esconder. Ela não respondeu, mas seus lábios se entreabriram como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Por um instante, João pensou que ela ia recuar, como fizera na cozinha, como fizera no galpão, mas dessa vez ela ficou. Seus dedos que seguravam a ponta da camisola relaxaram e ela deu um passo hesitante em direção a ele. Você não devia estar aqui, Miji. Poti, topati. Ela disse, a voz tão suave que mal se ouvia, mas com um tom que parecia mais uma rendição do que uma repreensão. João não respondeu com palavras.
Em vez disso, ele estendeu a mão, os dedos roçando de leve o braço dela, sentindo a pele quente e macia sob a palma. O toque foi como uma faísca. Clara fechou os olhos por um momento, a respiração acelerando, e quando os abriu, havia uma intensidade neles que fez o coração de João disparar. Ele a puxou suavemente e ela não resistiu. Seus corpos se encontraram, o calor dela se misturando ao dele, a camisola fina como uma barreira quase inexistente. João inclinou a cabeça, os lábios buscando os dela, mas Clara virou o rosto no último segundo, deixando o beijo pousar na curva do pescoço. Ele não recuou. Em vez disso, pressionou os lábios contra a pele dela, sentindo o pulsar rápido da veia sob sua boca, o perfume de jasmim que parecia envolver cada fibra do seu ser. João, para, ela murmurou, mas as palavras não tinham força. Suas mãos, que deveriam empurrá-lo, seguraram os ombros dele, os dedos cravando-se na pele como se estivesse se segurando para não cair. Ele levantou o rosto, os olhos encontrando os dela, e viu algo que nunca tinha visto antes. Uma entrega, uma vulnerabilidade. Eu não quero parar, ele disse. A voz firme, mas carregada de uma súplica que ele não sabia que podia sentir. E você, Clara, você quer? Ela não respondeu, mas o modo como seus olhos se fecharam novamente, como seu corpo se inclinou para ele, foi toda a resposta que ele precisava. Eles se moveram juntos, como se guiados por uma dança silenciosa para dentro do quarto de João. A porta se fechou com um clique suave, isolando-os do mundo lá fora. O quarto era pequeno, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela, desenhando sombras prateadas nas paredes. Clara ficou parada no centro do quarto, os braços ao lado do corpo, a camisola caindo como uma cascata sobre a pele morena. João se aproximou, as mãos hesitantes, ao tocar a cintura dela. Ele podia ver o contorno dos ombros, a curva suave do pescoço, a forma como os cabelos caíam sobre o peito e cada detalhe parecia desenhado para testá-lo, para puxá-lo para um abismo do qual ele não queria escapar. Você tem certeza disso, João? Ela perguntou, a voz quase inaudível, os olhos fixos nos dele. Havia uma fragilidade ali, como se ela estivesse se entregando não apenas a ele, mas a algo que temia. Ele assentiu, incapaz de encontrar palavras, e puxou-a para si, os lábios encontrando os dela num beijo que era ao mesmo tempo urgente e delicado. As mãos dela subiram até o pescoço dele, os dedos enredando-se nos cabelos, enquanto os dele deslizavam pelas costas dela, sentindo cada curva, cada linha do corpo que parecia feito para se encaixar no seu. A camisola escorregou, revelando a pele morena que brilhava sob a luz da lua, e João sentiu o coração disparar, o corpo respondendo. Eles se entregaram um ao outro, não com pressa, mas com uma fome que parecia acumulada por dias, talvez semanas. Cada toque era uma descoberta, cada suspiro um segredo compartilhado. João sentia o calor da pele dela sob suas mãos, o modo como ela tremia levemente quando ele beijava o ombro, o pescoço, a curva do maxilar. Clara respondia com movimentos suaves, os dedos traçando linhas no peito dele, as unhas roçando de leve a pele, como se estivesse marcando-o. Não havia palavras, apenas o som das respirações que se misturavam, o ranger leve da cama, sob o peso dos dois, o murmúrio do mar lá fora, que parecia acompanhar o ritmo dos seus corpos. Quando tudo acalmou, eles ficaram deitados, os corpos ainda entrelaçados, o suor brilhando na pele sob a luz fraca. Clara descansava, acabava a cabeça no peito dele, os cabelos espalhados como uma cortina escura. João acariciava o braço dela, sentindo o calor que ainda pulsava ali, mas também uma tensão que não tinha desaparecido. Você tá bem? Ele perguntou, a voz baixa, quase receosa de quebrar o momento. Clara não respondeu de imediato. Ela levantou a cabeça, os olhos encontrando os dele, e havia algo neles. Uma sombra, talvez, ou uma pergunta que ela não queria fazer em voz alta. Eu não sei, João. Ela disse finalmente, a voz carregada de uma honestidade crua. Isso muda tudo. Ele quis dizer que não se importava, que o que tinham acabado de compartilhar era maior do que qualquer consequência, mas as palavras dela o fizeram hesitar.
Ele podia sentir o peso do que ela não dizia, as cicatrizes de um passado que ele não conhecia, as razões que a faziam parecer tão forte e, ao mesmo tempo, tão quebradiça. Ele a puxou para mais perto, os braços envolvendo-a como se pudesse. Os dias seguintes foram uma mistura de êxtase e inquietação. Durante o dia, na peixaria, eles mantinham a fachada de chefe e empregado, trabalhando lado a lado, atendendo clientes, limpando o balcão. Mas havia uma eletricidade no ar, uma troca de olhares que dizia mais do que qualquer palavra. João notava cada detalhe dela com uma intensidade nova. O modo como ela mordia o lábio ao calcular os preços, a forma como o suor brilhava na testa dela sob o calor do meio-dia, o balançar dos quadris quando ela caminhava pelo galpão. Ele sabia que era perigoso, que a vila não perdoaria se soubesse, mas o desejo era mais forte do que o medo. À noite, quando as luzes da vila se apagavam, a casa de Clara se tornava um refúgio secreto. Eles se encontravam no silêncio, os corpos buscando um ao outro com uma urgência que parecia nunca diminuir. Cada toque, mas João começava a perceber algo em Clara. Uma distância que surgia nos momentos mais quietos, quando ela se deitava ao lado dele, os olhos fixos no teto, como se estivesse em outro lugar. Ele queria perguntar, queria saber o que a fazia se fechar, mas temia as respostas. Em vez disso, ele a segurava, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, tentando ignorar a sensação de que algo estava se formando, como uma tempestade no horizonte. Numa noite, após um dia particularmente quente, João estava no alpendre, olhando para o mar que brilhava sob a lua. Clara apareceu na porta, segurando uma garrafa de cerveja gelada, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Ela se sentou ao lado dele, sem dizer nada, e ofereceu a garrafa. Ele pegou, os dedos roçando os dela, e o toque, embora breve, foi suficiente para reacender o fogo que nunca parecia apagar. Você já pensou em como a vida muda rápido? Ela perguntou. João olhou para ela, tentando decifrar o que havia por trás das palavras. Às vezes acho que ela muda rápido demais. Ele respondeu, os olhos fixos nos dela, esperando que ela dissesse mais, que revelasse o que guardava tão profundamente. Clara sorriu, um sorriso pequeno, quase triste, e se inclinou, apoiando a cabeça no ombro dele. O gesto era simples, mas carregado de uma intimidade que fez o coração de João disparar. Ele passou o braço ao redor dela, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, e por um momento o mundo pareceu perfeito. Mas então ela levantou a cabeça, os olhos brilhando com algo que ele não conseguia nomear, e disse, num sussurro que parecia carregar o peso do mundo: João, o que a gente está fazendo não é só sobre nós dois. As palavras de Clara pairaram no ar, pesadas como a névoa que, sentada no alpendre, com a cabeça ainda apoiada no ombro de João, ela parecia carregar um segredo que não queria revelar, mas que escapava em cada sílaba. O mar rugia ao longe, ad soas. Ao longe, as ondas quebrando com uma força que parecia ecoar a turbulência dentro dele. João segurava a garrafa de cerveja, o vidro frio contra a palma quente, mas sua mente estava longe, tentando decifrar o que Clara queria dizer com "não é só sobre nós dois". Ele virou o rosto para ela, buscando seus olhos, mas ela mantinha o olhar fixo no horizonte, onde a linha escura do mar se encontrava com o céu salpicado de estrelas. "Como assim, Clara?" ele perguntou, a voz baixa, quase receosa, de romper o frágil equilíbrio daquele momento. Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo sob a camisola leve, e por um instante pareceu que ia responder, mas então ela se levantou, alisando o tecido com as mãos como se precisasse de um gesto para se recompor. "Tô falando bobagem", ela disse, com um sorriso forçado que não combinava com a sombra em seus olhos. Ela pegou a garrafa vazia da mão dele, o toque dos dedos dela contra os dele enviando um arrepio por sua espinha, e entrou em casa sem olhar para trás. João ficou ali, o coração apertado, sentindo que algo estava escapando, como areia escorrendo entre os dedos. A noite passou lentamente com João deitado em sua cama, o teto do quartinho parecendo mais baixo, como se o peso das palavras de Clara o estivesse esmagando.
Ele tentava dormir, mas o som das ondas parecia amplificar a inquietação que o consumia. Ele via o rosto dela em cada sombra, sentia o perfume dela em cada respiração, e a frase "não é só sobre nós dois" ecoava em sua mente como um enigma. Ele queria acreditar que era apenas o cansaço dela falando, mas havia algo na voz dela, uma verdade escondida. O desejo que sentia por ela ainda queimava, mas agora estava misturado com uma pontada de dúvida, uma sensação de que algo maior, algo que ele não entendia, pairava sobre eles. No dia seguinte, a peixaria estava mais cheia do que o normal, com clientes chegando em grupos, trazendo o barulho da vila e o cheiro de sal e peixe fresco. João trabalhava com uma energia quase mecânica, cortando peixes, pesando caixas, atendendo com respostas curtas. Clara, como sempre, movia-se com graça pelo balcão, negociando com fornecedores e sorrindo para as clientes. Mas João notava a tensão em seus movimentos. Ela evitava olhar diretamente para ele, mantendo uma distância que não era física, mas que ele sentia como uma muralha. Quando seus caminhos se cruzavam, ao passar uma faca ou ao dividir o espaço apertado do galpão, o perfume dela o envolvia. Mas agora parecia mais um lembrete. Durante uma pausa, quando a peixaria ficou momentaneamente vazia, João viu Clara sentada no canto, folheando um caderno de anotações, os cabelos presos num coque frouxo que deixava alguns cachos caírem sobre a nuca. Ele se aproximou, hesitante, e parou a poucos passos dela. "Clara, você tá bem?" perguntou, a voz carregada de uma preocupação que ele não conseguia esconder. Ela levantou os olhos e, por um instante, ele viu algo neles. Uma vulnerabilidade, talvez, ou uma tristeza que ela tentava esconder. "Tô, João, só cansada", ela respondeu, mas o tom dela era distante, como se estivesse falando com um estranho. Ele quis insistir, perguntar o que ela quis dizer na noite anterior, mas o som de um cliente entrando o interrompeu. Clara se levantou rapidamente, alisando o vestido, e voltou ao balcão com seu sorriso profissional. João ficou olhando para ela. Ele sabia que algo estava errado, que o que tinham compartilhado, os beijos, os toques, os momentos em que o mundo parecia pertencer só a eles, estava sendo engolido por algo que ele não entendia. Ele voltou ao trabalho, mas cada movimento parecia pesado, como se estivesse carregando o peso de um segredo que não era seu. Naquela noite, a casa estava silenciosa, exceto pelo som do ventilador na sala e pelo murmúrio constante do mar. Clara preparou um jantar simples, arroz, feijão e peixe frito, e eles comeram em silêncio, o tilintar dos talheres contra os pratos sendo o único som que preenchia o espaço. João tentava encontrar os olhos dela, mas Clara mantinha o olhar baixo, como se temesse o que poderia acontecer se o encarasse por muito tempo. Quando terminaram, ela se levantou para lavar a louça, e João, como sempre, se ofereceu para ajudar. Dessa vez, ela não recusou, mas também não disse nada. Eles trabalhavam lado a lado, o espaço entre eles pequeno, mas carregado de uma tensão que parecia vibrar no ar. João podia sentir o calor do corpo dela, o leve roçar do braço dela contra o seu enquanto passavam os pratos. Ele tentava se concentrar na tarefa, mas cada movimento dela, o jeito como ela esfregava a panela, o modo como os cabelos caíam sobre o ombro, era uma distração que ele não conseguia ignorar. "Clara", ele disse finalmente, incapaz de suportar o silêncio. "O que você quis dizer ontem? Sobre não ser só sobre nós dois?" Ela parou, a mão ainda segurando a esponja, a água pingando na pia. Por um momento, ele pensou que ela não ia responder, mas então ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando com algo que parecia uma mistura de tristeza e determinação. "João, você é jovem", ela começou, a voz suave mas firme. "Você tem sonhos, uma vida inteira para viver. Eu já vivi coisas que você não imagina." Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "O que a gente está fazendo não é só sobre sentir. Tem um peso, tem consequências. Não é justo com você." João sentiu um aperto no peito, como se as palavras dela fossem uma corrente puxando-o para o fundo. "Eu não me importo com isso.
Ele disse, a voz rouca, quase desesperada. Eu só sei que quero estar com você, Clara. Não importa o que os outros pensem. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, que não chegava aos olhos. Você diz isso agora, mas não sabe como a vida pode ser cruel. Ela respondeu, virando-se de volta para o Japia. João quis argumentar, quis segurá-la, fazê-la entender que o que sentia era maior do que qualquer medo. Mas algo na voz dela o fez parar. Ele terminou de secar os pratos em silêncio, o coração pesado, sentindo que algo estava se quebrando. Mais tarde, quando a casa estava mergulhada na escuridão, João estava sentado no alpendre, olhando para o mar que brilhava sob a lua. Ele ouviu passos leves atrás de si e virou-se, vendo Clara parada na porta, segurando uma xícara de café, o vapor subindo em espirais no ar fresco da noite. Ela usava uma blusa leve, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, e por um momento parecia a Clara de antes, a mulher que o fazia perder o fôlego com um simples olhar. Não consegue dormir? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele, a xícara aquecendo suas mãos. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos no horizonte. Tô pensando em você. Ele admitiu, a voz baixa, mas honesta. Clara ficou em silêncio, tomando um gole do café, o olhar perdido no mar. Você já amou alguém, João? Ela perguntou de repente, a voz tão suave que parecia se misturar ao som das ondas. Ele olhou para ela, surpreso com a pergunta. Acho que não, ele respondeu. Não como o que sinto por você. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las, e ele viu um brilho nos olhos dela, algo que parecia uma mistura de surpresa e dor. Ela colocou a xícara no degrau ao lado, os dedos tremendo levemente, e virou-se para ele, os olhos brilhando sob a luz da lua. João, o amor é mais complicado do que você pensa. Ela disse, a voz carregada de uma emoção que ele não conseguia decifrar. E às vezes ele machuca mais do que consola. Ela se inclinou para a frente, o rosto tão perto que ele podia sentir o calor da respiração dela, e por um instante ele pensou que ela ia beijá-lo novamente. Mas em vez disso, ela colocou a mão no rosto dele, os dedos suaves traçando a linha do maxilar, um toque que era ao mesmo tempo terno e despedaçador. João segurou a mão dela, mantendo-a contra o rosto, e fechou os olhos. O toque da mão de Clara no rosto de João era como uma brisa morna que vem do mar, suave, mas carregada de uma força que ele não conseguia resistir. Ele segurava a mão dela contra a pele, os olhos fechados, sentindo cada detalhe daquele momento. O calor dos dedos dela, o leve tremor que parecia ecoar o tumulto dentro dela, o som das ondas ao fundo que parecia acompanhar o ritmo acelerado do seu coração. A luz da lua desenhava sombras prateadas no alpendre, e por um instante João quis acreditar que aquele toque poderia apagar todas as dúvidas, todas as palavras não ditas que pesavam entre eles. Mas quando abriu os olhos, viu o olhar de Clara. Não era apenas ternura, mas uma melancolia profunda, como se ela estivesse se despedindo de algo que ainda não tinha acabado. Clara, ele murmurou, a voz rouca, segurando a mão dela com mais força. Ela não respondeu, apenas deixou a mão deslizar lentamente do rosto dele, os dedos roçando a pele como uma última carícia antes de se afastar. É tarde, João. A gente precisa dormir. Ela disse, levantando-se, a voz tão baixa que parecia se dissolver no ar salgado da noite. Ela pegou a xícara de café, agora fria, e entrou em casa, deixando-o sozinho no alpendre com o peso de um vazio que ele não sabia nomear. João ficou ali, olhando para o mar, as mãos cerradas nos joelhos, sentindo o eco do toque dela ainda pulsar na pele. A manhã seguinte amanheceu com um sol forte, o céu de um azul tão claro que parecia zombar da confusão em seu peito. Na peixaria, a rotina voltou com a mesma intensidade de sempre. Clientes entrando e saindo, o cheiro de peixe fresco misturado ao sal do mar, o som das facas cortando contra as tábuas de madeira. João trabalhava com uma energia quase febril, mas cada vez que Clara passava por ele, carregando uma caixa ou atendendo um cliente, ele sentia o peso do que não diziam. Ela estava diferente. Não era mais a Clara que evitava olhares ou mantinha uma distância fria. Agora havia uma suavidade em seus movimentos,
mas também uma tristeza que ele podia ver nos olhos dela, mesmo de longe. Durante o almoço, quando a peixaria ficou mais calma, João a encontrou no fundo do galpão, sentada num banquinho, olhando para um velho caderno de anotações. O cabelo estava solto, caindo em cachos sobre os ombros, e o vestido leve, manchado de sal e água, abraçava o corpo dela de uma forma que fazia o coração de João disparar. Ele se aproximou, hesitante, e parou a poucos passos. "Clara, você está bem?" perguntou, a voz carregada de uma preocupação que ele não conseguia esconder. Ela levantou os olhos e, por um momento, ele viu algo que o fez prender a respiração, uma vulnerabilidade. "Tô, João?" Ela respondeu, mas a voz dela era frágil, como se estivesse segurando algo que ameaçava escapar. Só pensando em algumas coisas. Ela fechou o caderno, os dedos traçando a capa desgastada, como se ali estivessem guardadas as respostas para todas as perguntas que ele queria fazer. João se sentou ao lado dela, o espaço apertado do galpão fazendo com que seus joelhos quase se tocassem. "Você pode me contar, sabe?" Ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Seja o que for, eu quero entender." Clara sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso que parecia carregar anos de histórias que ele nunca conheceria. "Você é bom, João," ela disse, a voz suave, mas com um peso que ele sentia no peito. "Mas algumas coisas não são tão simples. Não é só sobre o que a gente sente." Ele quis argumentar, dizer que o que sentia por ela era maior do que qualquer complicação. Havia algo ali, uma verdade que ela não estava pronta para revelar, e ele não sabia se queria ouvir. Eles ficaram em silêncio, o som do mar ao fundo misturando-se ao zumbido de um ventilador velho no canto do galpão. João queria tocar a mão dela, puxá-la para si, mas a distância entre eles, mesmo tão pequena, parecia intransponível. Naquela noite, a casa estava mergulhada em uma quietude que parecia amplificar cada pensamento. Clara preparou um jantar simples, moqueca com farofa, e eles comeram em silêncio, o som dos talheres contra os pratos ecoando como um lembrete do que não diziam. João tentava encontrar os olhos dela, mas Clara mantinha o olhar baixo, como se temesse o que poderia acontecer se o encarasse por muito tempo. Quando terminaram, ela se levantou para lavar a louça e, dessa vez, ela aceitou, mas o silêncio entre eles era diferente. Não era mais a tensão elétrica dos primeiros dias, mas um peso que parecia crescer a cada momento. Eles trabalhavam lado a lado na pia, o espaço pequeno, fazendo com que seus braços se roçassem de vez em quando. João sentia o calor do corpo dela, o perfume que parecia impregnado em cada canto da casa, mas agora havia uma amargura misturada ao desejo. Ele queria perguntar, queria entender o que ela escondia, mas as palavras pareciam presas na garganta. "Clara," ele disse finalmente, parando de secar um prato, a voz rouca. "Por que você está tão distante? O que está acontecendo?" Ela parou, a esponja ainda na mão, a água pingando na pia. Por um momento, ele pensou que ela não ia responder, mas então ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando com algo que... "João, você já pensou no que isso tudo significa para mim?" Ela perguntou, a voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. "Eu não sou só a dona da peixaria. Eu tenho uma história, um passado. E você? Você é jovem? Tem a vida toda pela frente." Ele sentiu um aperto no peito, como se as palavras dela fossem uma corrente puxando-o para baixo. "Eu não me importo com o seu passado," ele disse, a voz firme, mas carregada de uma urgência que ele não conseguia esconder. "Eu só sei que quero você, Clara. Não importa o que veio antes." Ela sorriu, mas era um sorriso que parecia doer, como se as palavras dele fossem ao mesmo tempo um conforto e uma faca. "Você diz isso porque é jovem?" Ela respondeu, virando-se de volta para a pia. "Mas o amor, João, ele não é só sobre querer. Ele vem com um preço." Ele quis argumentar, dizer que estava disposto a pagar qualquer... Eles terminaram a louça em silêncio,
o som da água e o tilintar dos pratos preenchendo o vazio entre eles. Quando terminaram, Clara secou as mãos no pano de prato e se virou para ele, os olhos fixos nos dele por um instante que pareceu eterno. Vai dormir, João, ela disse, a voz suave mas firme. Amanhã é um novo dia. Ele voltou para o quarto, o coração pesado, o corpo inquieto. Deitado na cama, ele tentava entender o que estava acontecendo, mas a única coisa que sentia era o vazio deixado pelas palavras dela. O som do mar parecia mais alto agora, como se estivesse tentando dizer algo que ele não conseguia ouvir. Ele fechava os olhos e lá estava Clara, a curva do pescoço, o brilho da pele, o sorriso que escondia tanto. Mas agora havia algo mais, uma sombra que ele não podia ignorar, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Mais tarde, quando a casa estava mergulhada na escuridão, João ouviu um som leve, como o roçar de tecido contra o chão. Ele sentou-se na cama, o coração disparando, os ouvidos atentos. A porta do quarto estava entreaberta e uma luz fraca vinha do corredor, como se alguém tivesse acendido a lâmpada da sala. Ele se levantou, os pés descalços tocando o chão frio, e caminhou até a porta, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ele abriu a porta lentamente e lá estava Clara, parada no corredor, segurando um copo d'água, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, a camisola leve abraçando o corpo de uma forma que fazia o ar faltar. Ela olhou para ele, os olhos brilhando na penumbra, e por um instante nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, presos naquele momento, como a penumbra do corredor parecia envolver Clara como uma aura, a luz fraca da sala refletindo em seus cabelos cacheados que caíam em cascata sobre os ombros. O copo d'água em sua mão tremia levemente e o líquido dentro dele captava a luz, criando pequenos reflexos que dançavam no chão de azulejo. João ficou parado na porta do quarto, o coração batendo tão forte que ele podia sentir cada pulsar ecoando no peito. Os olhos de Clara, brilhando na escuridão, pareciam carregar uma pergunta silenciosa, uma mistura de desejo e dúvida que fazia o ar entre eles parecer mais denso. Ele deu um passo à frente, o chão frio sob os pés descalços, e o espaço entre eles diminuiu, como se o próprio tempo estivesse se curvando para permitir aquele momento. Clara, ele sussurrou, o nome dela saindo como uma confissão. Ela não respondeu de imediato, apenas baixou o olhar para o copo, os dedos apertando o vidro com uma força que traía a calma que tentava manter. Eu vim pegar água, ela disse, a voz suave, quase um murmúrio, mas com um tom que parecia mais uma desculpa do que uma verdade. João não acreditou. Ele podia ver a tensão nos ombros dela, o modo como ela mordia o lábio inferior, um gesto que ele já conhecia como sinal de que ela estava lutando contra algo dentro de si. Ele deu outro passo, e agora estava tão perto que podia sentir o calor que emanava dela, mesmo através da camisola leve que abraçava o corpo como uma segunda pele. Você não está aqui só por causa da água, né? Ele perguntou, a voz baixa, mas firme, os olhos fixos nos dela, buscando a verdade que ela tentava esconder. Clara levantou o rosto e, por um instante, ele viu algo nos olhos dela, uma vulnerabilidade tão crua que parecia que ela ia desmoronar. João, você não entende, ela disse. A voz não é tão simples quanto você pensa. Ele quis perguntar, quis entender o que ela carregava, mas antes que pudesse falar, ela deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles até que seus corpos quase se tocassem. O copo escorregou da mão dela, caindo no chão com um som abafado, a água se espalhando em uma poça que refletia a luz fraca. Nenhum dos dois se moveu para pegá-lo. Em vez disso, Clara estendeu a mão, os dedos hesitantes roçando o peito dele, sentindo o calor da pele sob a camiseta fina. João segurou a mão dela, mantendo-a ali, como se pudesse ancorar os dois naquele momento. Eu não me importo se é simples ou não, ele disse, a voz rouca carregada de uma urgência que ele não conseguia conter. Eu só sei que quero você, Clara. Só isso. Ela fechou os olhos, a respiração acelerada, e por um momento ele pensou. Mas em vez disso, ela se inclinou, os lábios encontrando os dele num beijo que era ao mesmo tempo desesperado e delicado, como se estivesse
entregando algo que guardava há muito tempo. Eles se moveram para dentro do quarto, a porta se fechando atrás deles com um clique suave. A luz da lua entrava pela janela, banhando o espaço em tons prateados, e o som do mar parecia mais distante agora, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. João a puxou para si, as mãos deslizando pela cintura dela, sentindo o calor da pele através do tecido fino. Clara respondeu com um suspiro, os dedos enredando-se nos cabelos dele, puxando-o para mais perto. Cada toque era uma descoberta, cada movimento uma promessa. A camisola escorregou, revelando a pele morena que brilhava sob a luz, e João sentiu o coração disparar, o corpo respondendo com uma intensidade que ele nunca tinha conhecido. Eles se entregaram um ao outro, os corpos se movendo em um ritmo. Não havia pressa, apenas uma fome que parecia acumulada por dias, semanas, talvez uma vida inteira. João sentia o calor da pele dela sob suas mãos, o modo como ela tremia levemente quando ele beijava o pescoço, a curva do ombro, a linha delicada do maxilar. Clara respondia com movimentos suaves, os dedos traçando linhas no peito dele, as unhas roçando de leve a pele, como se estivesse marcando-o. Não havia palavras, apenas o som das respirações que se misturavam, o ranger leve da cama, o murmúrio do mar que parecia acompanhar o ritmo dos seus corpos. Quando tudo acalmou, eles ficaram deitados, os corpos ainda entrelaçados, o suor brilhando na pele sob a luz fraca. Clara descansava a cabeça no peito dele, os cabelos espalhados como uma cortina escura, a respiração lenta, mas não tranquila. João acariciava o braço dela, sentindo o calor que ainda pulsava ali, mas também uma tensão que não tinha desaparecido. "Você tá bem?" ele perguntou. A voz Clara não respondeu de imediato. Ela levantou a cabeça, os olhos encontrando os dele, e havia algo neles. Uma sombra, talvez, ou uma pergunta que ela não queria fazer em voz alta. "João", ela disse finalmente, a voz carregada de uma honestidade crua. "Isso não pode continuar?" As palavras foram como uma faca cortando o calor que ainda os envolvia. Ele quis protestar, dizer que não se importava com as consequências, que o que tinham era maior do que qualquer medo, mas a expressão dela o fez parar. "Por quê?" ele perguntou, a voz tremendo, quase desesperada. Clara se sentou, puxando a camisola para cobrir os ombros, os olhos fixos na janela, onde o mar brilhava sob a lua. "Porque eu não sou quem você pensa, João." Ela disse, a voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. "E porque você merece mais do que isso." Ele quis argumentar, quis segurá-la, fazê-la entender que o que sentia era maior do que qualquer dúvida. Mas ela se levantou. "Vai dormir, João," ela disse, a voz firme, mas com uma fragilidade que ele não podia ignorar. Ela saiu do quarto, a porta se fechando suavemente atrás dela, deixando-o sozinho com o eco das palavras dela. João ficou deitado, olhando para o teto, o coração pesado, o corpo ainda quente do toque dela, mas agora com uma frieza que começava a se instalar. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte, mas a casa parecia mais fria, como se a ausência de Clara tivesse roubado o calor do lugar. João acordou com os olhos pesados, o corpo cansado, como se tivesse passado a noite lutando contra uma tempestade. Ele desceu para a cozinha, esperando encontrar Clara, mas a mesa estava vazia, sem o cheiro de café ou o som dela se movendo pela casa. No canto da mesa havia um bilhete, escrito com a caligrafia delicada dela. "João, eu precisava ir, não me procure. Você merece mais do que isso, mais do que eu. Guarde o que tiver." Ele leu e releu aquelas palavras, o coração apertado, os olhos ardendo. A casa, que antes parecia tão viva com a presença dela, agora era apenas um vazio silencioso. João passou o dia vagando pela vila, os pés afundando na areia quente, o olhar perdido no mar que parecia zombar dele com sua constância. Ele sabia que Clara não tinha ido embora por falta de amor, mas por medo. Medo de prendê-lo, medo de um futuro que não poderiam compartilhar. Ele queria procurá-la, correr atrás dela, mas as palavras do bilhete ecoavam em sua mente, como uma corrente que o segurava.
A vila continuou sua rotina, o mar continuou a quebrar na praia, mas João não era mais o mesmo. Ele carregava em si o peso de um amor que foi intenso, mas impossível, um segredo que guardaria para sempre. Queridos ouvintes, que história, não é? Às vezes, o coração nos leva por caminhos que a razão nunca aprovaria, mas é nesse a história de João e Clara nos ensina que o amor, mesmo quando proibido, pode ser uma chama que ilumina, mas também queima. A lição aqui é clara: nem todo desejo deve ser vivido, e nem todo amor precisa durar para ser eterno. Às vezes, o maior ato de amor é deixar ir, para que ambos possam encontrar seus caminhos. O que vocês acham? Deixem nos comentários suas impressões, contem se já viveram algo assim ou se acreditam que João deveria ter ido atrás dela. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que mexem com o coração. Até a próxima, queridos, e que a noite traga bons sonhos.